Concurseiro Nildo e concurseiro Nildo do meu Brasil, voltamos novamente e hoje a gente vai dar início à nossa aula 1 aí, dessa parte aqui do edital, ó, tá? Conhecimentos gerais para todos os cargos de nível fundamental completo e também para nível fundamental incompleto, serve para os dois, tá? A gente vai pegar essa parte aqui, aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos. Ele colocou do mundo, Brasil, estado do Rio de Janeiro e o município de Mangaratiba. Muito provavelmente eles vão pedir, né? As perguntas que vão cair para o município de Mangaratiba, né? Porque o concurso é de Mangaratiba. Então a gente vai colocar aí um material bem completo, tá? Muito provavelmente eu vou dividir essa aula em dois. Beleza? E aí tem também aqui, ó, 60 questões dessa parte aí, ó, tá? 60 questões comentadas da parte aí da história, geografia, né? Política, econômica, de Mangaratiba, tá? Então são 60 questões. O que eu fiz? Na compra das 60 questões, você ganha esse PDF aqui que a gente vai dar aula agora, beleza? Eu já mando para você os dois arquivos, ok? Então vamos seguir aqui. A gente vai falar aqui, vou aumentar um pouco aqui para ficar legal. A gente vai falar, eu peguei esses dados no site da prefeitura, tá? De Mangaratiba. Alguns dados da prefeitura, com relação, por exemplo, à população, alguns dados estão desatualizados. O que eu fiz? Eu coloquei, eu fiz a atualização, né? E aí a banca, muito provavelmente, ela vai solicitar informações atualizadas do IBGE, né? Então, são poucas coisas que estão desatualizadas, mas eu coloquei as informações nesse PDF aqui para deixar tudo atualizadinho, ok? Beleza. Então, aqui a gente vai falar da parte inicial, né? Da história do município. Então, ocupação humana nas terras do território, que hoje se denominam como Mangaratiba. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Se denominam como Mangaratiba. Deu-se em época anterior à era cristã. Essa ocupação ficou marcada pela presença de diversos sítios de sambaqui presentes em vários pontos do litoral mangaratibense. Ok? Aqui você está vendo aqui nesse quadro aqui, ó, é o quadro do Luciano, não sei se pronuncia assim, né, Hefner, que retrata a arraial indígena em Mangaratiba no século 17. Então esse aí que você está vendo é um arraial indígena, beleza? Outra ocupação registrada nesse litoral, antes da chegada dos portugueses, foi do povo Tupinambá, né? Povo Tupinambá. Ok? Deixa eu corrigir aqui. Que vivia na região litorânea de Ubatuba a Cabo Frio, dividido em várias aldeias. Beleza? Esse povo, primeiramente, sob o comando do cacique Cunhambebe, ou Cunhambebe, e após sua morte, sob o comando de Aimbirã, conseguiram formar uma grande aliança com as tribos inimigas dos portugueses, contando com o apoio dos franceses a partir de 1555 contra a invasão de suas terras e a escravidão do seu povo. Aí a gente vai falar da Confederação dos Tamoios, né? Essa aliança ela ficou denominada como Confederação dos Tamoios. Aqui, ó. Eu já vou marcar aqui, porque isso são palavras-chave do texto, né? Após muitas lutas por terra e por mar, sem dar tréguas aos colonizadores, a Confederação foi derrotada e os tupinambás exterminados. Logo após a derrota da Confederação dos Tamoios em 1567,
teve início o processo de colonização em Mangaratiba, com doações de terras à poderosa família Sá, sendo a primeira Sesmaria doada em 1568. Sesmaria é como se fosse um pedaço de terra, né? Um ano após a derrota dos Tamoios. A vitória de Sá e Bartolomeu Antunes Lobo. Então, peraí. Foi doada em 1568. A vitória de Sá e Bartolomeu Antunes Lobo. Ainda no final do século XVI, Salvador Correia de Sá, o Velho, construiu um grande engenho nas terras denominadas como Itacuruçá. Segundo o historiador Vieira de Melo, esse estabelecimento pode ser considerado como o quinto engenho da capitania do Rio de Janeiro. Porém, o processo de colonização nessa região, banhada pelas baías de Ilha Grande e de Sepetiba, não foi fácil, pois a localização geográfica facilitava os ataques piratas, as embarcações que vinham de Minas, de prata e ouro, de Potosí, durante os séculos XVI e XVII, como também as embarcações vindas de Paraty, com carregamento de ouro mineiro no século XVIII. Isso tudo sem contar com ataques dos remanescentes tamoios que sobreviveram à derrota da Confederação e viviam incendiando plantações e apavorando os colonos. Beleza? Ok, aqui em cima você vê a imagem, né? Você está vendo a imagem aí, é a representação artística do povo Tupinambá, né? Que formaram com os tamoios a Confederação dos Tamoios que lutavam contra os portugueses. Beleza? Aí vem a colonização. Sendo assim, a efetiva colonização de Mangaratiba começou quando Martim de Sá, administrador do engenho de Itacuruçá e governador da Capitania Real do Rio de Janeiro, estabeleceu no início do século XVII 2 aldeamentos na região para garantir a posse da terra contra a pirataria e os possíveis ataques dos remanescentes tamoios. Qual foi? 2 aldeamentos. Um aldeamento Carijó, denominado como Aldeia de São Francisco. Isso aqui já é um ponto-chave do texto, né? Aldeia de São Francisco Xavier. E Aldeia de Itinga, que sob a tutela dos padres jesuítas de Santa Cruz. Essa aldeia foi primeiramente estabelecida na ilha de Itacuruçá e transferida para Itaguaí em 1729. Um aldeamento Tupiniquim, aí o outro, né? A outra aldeia, Tupiniquim, sobre a administração do próprio Martim de Sá, que foi primeiramente estabelecido na Marambaia. Logo depois removido para Ingaíba, formando naquela praia um arraial sobre a tutela de São Brás. Ainda no primeiro meado do século XVII, essa aldeia foi definitivamente transferida para o centro de Mangaratiba. Na nova localidade foi erguida uma capela sobre a tutela de Nossa Senhora da Guia. Aqui, ó, tutela de Nossa Senhora da Guia. Como essa aldeia não tinha assistência religiosa, entre os anos de 1688 e 1729, sua capela congregada à capela da aldeia de Itinga. Nesse período, Mangaratiba, assim como toda a área que atualmente se denomina como Costa Verde, tinha como principal função produzir açúcar e alimentos destinados ao abastecimento da capitania de São Vicente, capitania da qual era pertencente. Mesmo fazendo parte da recém-criada Capitania Real do Rio de Janeiro, essa região continuou pagando dízimos de sua produção para sua capitania primordial, até o final do século XVIII. Escravos.
Em 1764, a capela de Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba se transformava em uma freguesia, ou seja, paróquia, com a aldeia recebendo o primeiro vigário dos índios. Francisco das Chagas Suzano. Esse pároco era um dos donos da grande fazenda do Sarri, fazenda essa onde, segundo a história oral, funcionava um sistema de desembarque e de venda de escravos. A freguesia, criada em 1764, possuía atuação apenas dentro da área do limite do aldeamento, entre os anos de 1785 e de 1795. Contando com a força da mão de obra dos aldeados, a igreja foi ampliada. Na data da inauguração da grande obra, em 1802, a freguesia de Nossa Senhora da Guia foi ampliada, compreendendo o território de Itacurubitiba até Intiguçu, incluindo as ilhas adjacentes. Aqui você está vendo a imagem, é a fotografia, né, da matriz da Nossa Senhora da Guia, né, ainda sem a praça Robert Simões, no centro de Mangaratiba. Beleza? Essa imagem aqui. Processo de desenvolvimento. Com essa ampliação, a freguesia de Mangaratiba começou a passar por um processo rápido de desenvolvimento, já que o aldeamento Tupiniquim, até as 3 primeiras décadas do século XIX, sobreviveu com casinhas construídas por pau a pique e sapê, no entorno da belíssima igreja, rodeada com pequenos roçados de mandioca, milho, feijão, arroz e demais verduras e leguminosas para o consumo da própria aldeia. Enquanto o maior desenvolvimento do território, que compreendia a antiga freguesia, estava localizado nas terras de Itacuruçá, do Sarri, da Ingaíba, de Itacurubitiba, etc. Nessas localidades, além das plantações de feijão, de arroz, de anil, de milho, de mandioca, também produziam café, em pequenas quantidades, açúcar e aguardente, esta última para atender ao comércio de escravos no Atlântico. Nesse período, dos principais rendimentos dos aldeados era o aforamento, o arrendamento, né, de suas terras. Vários conflitos foram registrados na aldeia, gerados pela tendência dos foreiros em aumentar a área que lhes cabia. Os índios também lutavam contra as construções de casas com pedra, por medo de perderem suas terras. No final do século XVIII e início do século XIX, a lavoura de café começava a se expandir por toda a região de Serra acima, com destaque para a produção de São João Marcos e de Resende. Com o desenvolvimento da economia cafeeira, em São João Marcos, Piraí, Barra Mansa e demais localidades da região do Médio Paraíba, Mangaratiba, assim como outros portos agrenses, ganhou um crescente movimento portuário, disputando com os portos de Itaguaí. Aí vem o Rei do Café. Em 5 de julho de 1818, Itaguaí conquistou sua emancipação política, anexando ao seu território a freguesia de Mangaratiba, com exceção das terras que hoje compreendem Conceição de Jacareí, que continuou pertencente a Angra dos Reis, e Serra do Piloto, que continuou pertencente a São João Marcos. Durante esse período, Joaquim José de Souza Breves, o Comendador Breves, que se destacou como o rei do café e como o maior escravocrata do país, construiu um trapiche, um armazém de estocagem dentro do porto de escoamento, no centro de Mangaratiba, para escoar sua produção cafeicultora. Por volta de 1830, Breves estabeleceu outros armazéns no Saco de Mangaratiba e, juntamente com amigos confeitores da região da Serra Acima, transferiu para essa área a grande movimentação portuária do município.
Esse porto, em meados do século XIX, chegou a se destacar como um dos maiores portos do Brasil. Além dos armazéns de café, de diversas lojas comerciais, casa de bilhar, tanoaria, pensões, cachoeiras, havia um teatro, onde se apresentou o grande artista da época, João Caetano, nesse local. Também aconteciam os abomináveis leilões de escravos. Aí vem a ascensão. Além da atividade portuária de escoamento de café, o tráfico de escravos foi outra atividade econômica que proporcionou o enriquecimento da região. Movida pela riqueza dessas atividades, Mangaratiba conquistou sua independência administrativa em 11 de novembro de 1831. Inclusive, essa data aqui, ó, é a data do aniversário da cidade, 11 de novembro. Sendo elevada à categoria de vila, com denominação de Vila de Nossa Senhora da Guia. Isso aqui também é outro texto-chave, né? Outra parte aqui, né? Uma frase que é né? A gente sempre estuda pensando que pode ser uma questão de prova, né? De Mangaratiba. Ao emancipar-se, anexou ao seu território as terras de Conceição de Jacareí e de Serra do Piloto. O primeiro projeto discutido na Câmara de Vereadores de Nova Vila foi a construção de uma estrada ligando Mangaratiba a São João do Príncipe, São João Marcos. Joaquim José de Souza Breves assumiu a administração da construção dessa estrada, hoje denominada como Estrada do Atalho. A produção de café se intensificou, tanto que a estrada construída por Breves, por ser estreita e apenas areada, passou a ser considerada insuficiente para escoar toda a produção cafeicultora da região. Entre os anos de 1850 e 1856, essa estrada entrou em obra de calçamento e de ampliação. Aí a gente vai falar da Estrada Imperial. Ao mesmo tempo, teve início no ano de 1855 a abertura de uma nova estrada ligando Mangaratiba a São João Marcos, ficando assim construídas duas estradas para a mesma direção. A nova estrada foi inaugurada em 1857 e que ficou conhecida posteriormente como Estrada Imperial. Outro ponto-chave, hein? Talvez os moradores de Mangaratiba já conheçam essa história, né? No dizer de Afonso Taunay, foi a primeira verdadeira estrada de rodagem do Brasil. Podemos considerar esse evento como um marco do desenvolvimento de Mangaratiba no período imperial. Essa foto aqui que você está vendo é a foto, né? É Mangaratiba vista do que hoje é o distrito de Serra do Piloto, né? Ao fundo aqui você vê a Praia do Saco, né? Porém, um período áureo da economia mangaratibense durou pouco. Sua decadência aconteceu pela conjugação de três fatores: aumento da taxa cobrada na barreira, né, o pedágio, a partir de 1857, no mesmo ano da inauguração da estrada, para cobrir o alto custo de sua construção, a chegada do trem à Barra do Piraí, em 1864, desviando a rota de escoamento do café, e o evento da abolição da escravidão, em 1888, que desestruturou todo o sistema produtivo da região. Aí vem o declínio. Em 1873, em plena falência de Mangaratiba, a epidemia de varíola chegou à vila, provocando o esvaziamento populacional da mesma. Grande parte da população mangaratibense foi morar nas zonas rurais, principalmente na Ingaíba. Essa região passou a ser a área de maior produção do município. Nesse período de crise, a produção de cachaça ainda contribui fortemente com o cofre público, com destaque para os engenhos da Fazenda Cachoeirinha, no Vale do Saco, e Engenho do Gago, em Sarri.
A decadência na região foi tão grande que o município de Mangaratiba foi extinto em 8 de maio de 1892, apesar de ter sido restabelecido alguns meses mais tarde, em 17 de dezembro do mesmo ano. Os portos mangaratibenses ficaram desertos e inúmeras edificações foram abandonadas, tais como casarões, armazéns, lojas e trapiches, dentro da vila, no Saco e na praia do Sarri. Século XX. Em 1894, o vereador José Caetano de Oliveira, grande fazendeiro e empreendedor de Itacuruçá, começava sua luta para trazer o trem para a região. Finalmente, o trem chegou em 1911 e Itacuruçá. Em 1914, o centro de Mangaratiba. Então, finalmente, o trem chegou em 1911 a Itacuruçá, em 1914 ao centro de Mangaratiba. Nesse período, o mundo começava a viver o conflito da Primeira Guerra Mundial e o consumo de lenha aumentou consideravelmente, já que a maior parte do carvão mineral consumido no Brasil vinha da Europa. Durante a guerra, foi totalmente cortada a sua exportação. Aqui você está vendo uma foto do primeiro trem, né? O famoso trem apelidado de Macaquinho, né? Essa foto aí que você está vendo. Os lavradores aproveitaram os espaços abertos com o corte da lenha e de madeira para fazer carvão e fazer o plantio da banana. Aos poucos, os bananais foram se espalhando pelas serras da região e ganhando destaque na economia mangaratibense. Os grandes carregamentos desse produto chegavam às estações e paradas de trem, levados por tropas de burros, carroças e barcas. Os trens que circulavam por essa região, apelidado de macaquinhos, por andarem abarrotados de banana, Mangaratiba chegou a ser o maior produtor de banana do país. Beleza? Início do turismo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né? Beleza, além da lenha, do carvão, vou pegar minha canetinha aqui. Além da lenha do carvão e da banana, esses trens possuíam também vagões especiais destinados para o transporte de peixes. A pesca foi uma atividade presente em todos os períodos históricos de Mangaratiba e também ficou mais incrementada com a chegada do trem. O último vagão ficou destinado somente ao transporte de peixes, devido ao mau cheiro que exalava. Caixas de pescados de qualidade saíam da Baía de Sepetiba, via Itacuruçá, repletas de cações, linguados, namorados, corvinas, etc. Uma grande estrutura voltada à navegação, a pesca e o beneficiamento dos peixes foi sendo criada nessa localidade, com o estabelecimento da capitania dos portos do Rio de Janeiro, da colônia de pesca, da antiga escola de pesca Darcy Vargas, das fábricas de sardinhas, do Iate Clube de Itacuruçá, etc. Sobre os trilhos do trem, também chegava à região o que seria hoje a principal base econômica deste município, o turismo. Todo o litoral passou a viver a efervescência do turismo praiano. Nos finais de semana e em períodos de férias e feriados, os trens chegavam do Rio de Janeiro lotados de turistas que desembarcavam nas estações à procura das belíssimas praias e ilhas da região, por todo o progresso e benefício que o trem trouxe a Mangaratiba. Podemos considerar o ano de 1911 como um marco histórico do desenvolvimento desse município no período republicano. Aí vem o crescimento urbano. Em 1920 em diante, o município apresentou um grande crescimento urbano. Muitas casas foram construídas e o fluxo de veranistas aumentou. Pequenos lugarejos foram se transformando em vilas balneárias de veraneio, Zona Sul.
Na década de 40 ocorreram os grandes loteamentos na orla marítima, como Muriqui, em Imbicuí, Praia Grande, Praia do Saco e Itacuruçá. Tal feito levou a ser produzido em 1942 o primeiro Código de Obras Municipal. Em meados do século XX foi inaugurada a primeira estrada de rodagem ligando o Rio de Janeiro a Mangaratiba, a RJ-14. Essa estrada ampliou ainda mais o desenvolvimento turístico da região, como também facilitou o escoamento do pescado, da produção de bananas e de outros produtos agrícolas, valorizando ainda mais as terras dos pequenos balneários e sítios da zona rural. A partir desse evento, o turismo passou a contribuir fortemente para a receita municipal, juntamente com a produção de bananas e com o pescado, com destaque nesse período para Itacuruçá, por ser a principal área produtora de peixe e turismo de Mangaratiba. Ok? Galera, eu vou dividir essa aula em dois. Então, eu vou falar do terminal portuário em diante. E aí a gente finaliza na segunda aula. Beleza? Então, aquele abraço e até logo. Daqui a pouco a gente volta.